direto da Câmara de Vereadores, o nosso repórter Lucas Moura, nesse exato momento, com vereadores de oposição, vereadores de situação. Como foi a discussão por aí, Lucas? Seja bem-vindo aqui no nosso Atalaia Mais. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Foca. Boa tarde também a todos que nos acompanham nesse momento aqui na tela da TV Atalaia. Prazer estar com você aqui no Atalaia Mais pela primeira vez. E, Foca, de fato, nós tivemos dias tensos estes últimos. Hoje, especialmente, um dia muito tenso, também aqui na Câmara de Vereadores. Mas, passado todo esse contexto que você já trouxe, parece que agora o clima de tranquilidade paira no ar. Por aqui tudo tranquilo. Houve, finalmente, uma situação que parece ser de consenso entre os vereadores e nós temos o projeto dessa reforma da Previdência, vamos chamar assim, finalmente aprovado. Vamos conversar aqui com os vereadores, estão aqui comigo. À minha direita está o Elber Batalha, do PSB, vereador que lidera a oposição aqui na casa. Nós temos à minha esquerda aqui Isaac Silveira, vereador do União Brasil, que lidera a situação, vereador líder da prefeita aqui na casa. Eu vou começar conversando pela situação. Vereador, trouxe o contexto correto, é isso mesmo? Momento de mais tranquilidade agora, com esse projeto finalmente aprovado? É isso, veja, todo o processo de reforma previdenciária leva tempo, surgem alguns obstáculos, é legislação nova, é imposição de legislação federal, é um misto do equilíbrio financeiro, do fundo previdenciário, ou seja, é encontrar em todo esse emaranhado de exigências uma reforma que minimamente não retire os direitos dos servidores e servidoras. Eu acho que foi isso que nós conquistamos. Nós avançamos em alguns aspectos, mas, sobretudo, garantimos que o processo não fosse tão dilacerador, não é? Então, a gente manteve a aposentadoria especial para os que estão hoje no Serviço Público Municipal com as mesmas regras. Nós criamos pedágio de 40%, de 50%, que falta do tempo. Nós criamos pontuações que amenizam a distância para se conquistar a aposentadoria e garantimos uma regra de pensão muito mais vantajosa, na minha avaliação, do que a atual, porque 90% do valor da remuneração do falecido, e sendo que 60% desse valor fica para pensionista e o demais valor para os demais dependentes, e em os dependentes completando a maioridade, volta essa per capita volta para pensionista. Portanto, é uma reforma, na minha concepção, eu sou servidor do INSS, uma das mais brandas, se não a mais branda, que eu tive acesso até hoje aqui no Brasil. O senhor deve ter acompanhado toda essa discussão, essas idas e vindas de projeto da Câmara de Vereadores para a Prefeitura de Aracaju, da Prefeitura de Aracaju para a Câmara de Vereadores. No final das contas, vereador, por que toda essa confusão 3 vezes, né? Foram 3 projetos enviados, só o terceiro é que de fato foi votado. Por que tudo isso? Veja, a prefeita Emília Corrêa entregou essa tarefa na mão do secretário de Finanças e do presidente do Aracaju Previdência. E esses tentaram formatar o projeto baseado na emenda constitucional 103, que é mais dura. E isso não prosperou porque nós dissemos, olha, prefeita, isso não é o que é justo e não é o que é razoável. Imediatamente ela abriu canais de negociação e passou a ouvir os sindicatos e também ouvir os vereadores. Então, talvez tenha sido avaliado de forma equivocada, porque o primeiro projeto a gente chama de draconiano, muito duro. Acontece isso em parlamento, não é algo extraordinário. Às vezes o legislador pensa que, o executivo pensa que só existe uma vertente, não é? Aqueles que estão mais assodados. É ruim, porque desgastou, isso é um fato, a gente aqui não esconde as coisas, mas foi bom porque ampliou a capacidade de diálogo e de resolutividade. Então, se errou no começo, acertou no fim. Na verdade, foram 2. O segundo e o terceiro foi só a redação e alguns pontos menores. Eu considero que são 2 projetos. O primeiro, muito ruim, afastamos, crítica da oposição, intervenção dos aliados, intervenção do sindicato, um resultado positivo. Perfeito. Permaneça aqui comigo. Eu quero ouvir também o vereador Elber Batalha, líder da oposição aqui na casa. Vereador, é isso mesmo? No final das contas, o projeto que foi aprovado é o projeto melhor possível?
Eu acredito que foi construído por várias mãos um projeto que penaliza ao mínimo o servidor e até algumas conquistas, como bem disse Isaac, a gente conseguiu ali embutir no final, já que a premissa é que precisávamos fazer uma reforma. É necessário destacar que lá no início o Executivo tentou vender a retórica de que aquilo que ela propunha era tudo obrigatório. O que foi enviado foi uma cópia da reforma feita por Jair Bolsonaro em 2019, que era muito ruim para o servidor. Praticamente acabava com a aposentadoria de pessoas que trabalhavam em atividade insalubre, porque exigiam que a pessoa trabalhasse com insalubridade até os 60 anos de idade, praticamente acabava com a aposentadoria especial para professores, porque exigia que esses 25 anos de contribuição fosse exclusivamente em sala de aula e desconsiderava atividades complementares, como direção, coordenação, biblioteca, como atividades para esse fim. Era preconceituoso com casais homoafetivos, já que reconheciam a pensão para o casal heteroafetivo com requisitos mínimos e para o homoafetivo tinha vários requisitos adicionais, o que é flagrosamente inconstitucional. E o pior, a previsão do valor da aposentadoria. Previa-se que o trabalhador ou trabalhadora se aposentaria com cerca de 40% do seu último salário, porque a previsão é que você se aposentava com 60% da média de todas as contribuições da sua vida. Depois do reclame da oposição, da intervenção do presidente da Câmara, que foi firme em verificar que o projeto era muito danoso, da interveniência dos sindicatos e da sensibilidade do líder Isaac, que, a despeito de ser líder do governo, tem um histórico de sindicalista e conclamou a prefeita para que olhasse para o projeto e lesse o projeto. Porque, sim, com muita sinceridade, eu acredito que a prefeita assinou sem ler, porque era algo terrível que foi mandado para a Câmara. Teve que quase pedir gol no Fantástico, como diz a história, deve ter 3 projetos para acertar um. Aqui é Domingo Espetacular, vereador. Pronto, Domingo Espetacular, só mudou o programa, o gol do Domingo Espetacular. Para acertar um, foram 3 projetos para acertar um. O primeiro, terrível. O segundo, depois de um acordo firmado, falhou em vários aspectos, não corrigiu a insalubridade, que era o compromisso com as categorias, não garantiu que as pessoas esse ano que tivessem o direito não entrassem no processo, por isso foi devolvido também. E, finalmente, no terceiro, após alguns ajustes que nós fizemos aqui no Parlamento, a oposição e situação juntos, conseguimos que fizesse o que a gente dizia lá no início. A única regra obrigatória era aumentar a alíquota de 11% para 14%. Ainda se aumentou a idade de 60 para 65 homens e 55 para 60 as mulheres, mas efetivamente ainda tivemos alguns ganhos que Isaac já relatou aqui. No final, conseguimos fazer uma reforma sendo minimamente danosa para os servidores. Deixa eu voltar com o Luiz Carlos Foca lá no estúdio. O Foca quer interagir conosco? Pois não, Foca, fique à vontade. Lucas, só são duas perguntas para o vereador Isaac Silveira. A primeira pergunta vereador, o senhor ameaçou entregar a liderança para a Emília Correia caso ela não apresentasse ali um substitutivo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, por que de acho a Emília mandou 2 projetos totalmente, assim, que gerou polêmica, que gerou ruído, porque ela não mandou logo uma reforma previdenciária, né, igual essa que ela apresentou no final da manhã de hoje? Vereador, nós estamos corridos no tempo aqui, vou pedir para o senhor ser breve na resposta, mas Foca faz 2 perguntas e de forma bem objetiva. A primeira, o senhor chegou a ameaçar entregar a liderança caso um projeto substitutivo não fosse apresentado? E a segunda pergunta, por que Emília enviou 2 projetos, enfim, que geraram tanta polêmica e não enviou já o projeto final que resolveria toda essa situação? Não, veja, nunca houve esse tensionamento a esse ponto de eu ameaçar a entrega da liderança. Os sindicalistas imaginavam, e meus pares também, é que eu não suportaria votar uma reforma como veio a primeira. Isso é fato, era muito ruim e eu não me associaria a algo tão ruim. É assessoria, é compreensão de secretário. Isenta a prefeita? Não, mas às vezes convence o gestor a algo que não é razoável. E isso o primeiro passo foi errôneo, mas errar é dar do caminhado da humanidade. Agora, a capacidade de encontrar as respostas,
Eu acho que ela teve isso. Então a Emília teve a sensibilidade que ela tanto prega. E que eu acredito, de ser uma mulher, de ser servidora, compreender a dificuldade de quem está como servidor, que se aposenta e não tem fundo de garantia. Não tem algumas regras que tem no setor seletista. Então, portanto, eu entendo que no final o que foi erro se tornou um sucesso. Perfeito. Volto com você, Foca.